A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2023, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. O texto áureo que se encontra em Atos 20:34 nos diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. É possível nós trabalharmos materialmente falando e ao mesmo tempo trabalhar para o Senhor Jesus, né? No nosso trabalho nós podemos fazer a obra, apresentar Jesus como Salvador, podemos falar que Jesus é o Salvador, podemos, com o modo nosso de agir, o nosso modo de vestir, de andar, né, de falar, nós podemos testemunhar de Jesus no nosso trabalho. Trabalhando para os homens, né, para manter-nos aqui na terra e trabalhar para Deus, né? Apresentar Jesus como Salvador. Deus tem levantado muitos missionários por meio de suas vocações profissionais. Isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando um meio para abrir portas da pregações em países em que o modelo tradicional de envio seria inviabilizado. Então, através da sua profissão, da profissão de muitos missionários, portas de outros países foram abertas, né? Eles vão trabalhar em outros países usando a profissão e quando chega lá, além de trabalhar para si materialmente, né? Eles vão trabalhar na obra do Senhor Jesus, usando a profissão para fazer a obra do Senhor. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis. A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Paulo, ele, além de ser missionário, ele era um fazedor de tendas. Ele fazia as tendas para se manter, né, para não precisar da ajuda das igrejas, para que as igrejas não o mantessem, e ao mesmo tempo ele levava a palavra de salvação a todos. Ele conciliava. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, que é Atos 18, 1 ao 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão de Paulo, que era Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal. Passou a morar e a trabalhar com eles.
dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Deus, ele quando chama, ele capacita a pessoa e prepara o campo para a pessoa ir trabalhar. Assim como fez com Paulo, né? Como o apóstolo Paulo conjugava sua vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés do Gamaliel. Mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Mas, provavelmente, uma profissão que ele aprendeu no passado, na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Pealman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro, né? Que ele não fazia a obra porque estava interessado em receber financeiramente. Eles mostram que é um profissional mesmo não sentindo. Outro sim. Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar de pessoas diferentes, segmentos e serem seus próprios mantenedores, né? Que além deles trabalharem profissionalmente para manter a sua vida material, eles poderiam fazer a obra do Senhor, né? E pregar nas sinagogas, né? E conhecendo, através da sua profissão, conhecendo mais pessoas, né? Todas as pessoas que iam aproximando dele, eles podiam falar do evangelho, né? Falar da mensagem de salvação. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. 1 Coríntios 9, versículo 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe, né? Paulo, ele escolheu
trabalhar, fazer tendas, né? Para se manter, para não precisar depender, né? Das igrejas. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as escrituras sagradas, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja, para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão, que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, os entendimentos e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional, né? Dá para conciliar os dois. A força missionária do mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar com essa missão, né? É dever meu, é dever seu, fazer missão, né? Onde a gente estiver, que seja no trabalho, que seja em casa, com os vizinhos, na rua, no supermercado, a gente tem oportunidade de falar com Jesus. Vamos falar de Jesus, falar da salvação. É possível fazer a obra, né? E trabalhar ao mesmo tempo. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de sua vida e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, versículo 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países, né? Países que não aceitam o missionário entrar, porém aceita o profissional, e através da profissão o missionário pode entrar nesses países, né? Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelista não têm. Então, se Deus chama, Deus abre a porta, Deus prepara o campo para o missionário chegar, né? Que seja chegar como um missionário, que seja chegar como um profissional e usar suas habilidades profissionais e levar o evangelho, né? Deus, quando chama, ele capacita e prepara tudo, né? Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre.
Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias, com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Quando o país é fechado para os missionários, eles entram como profissionais, né? É uma porta que Deus abre, é uma forma que Deus usa para que as escrituras cheguem até as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que a palavra de Deus, ela precisa seguir, alcançar vidas e mais vidas. Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais. Grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes do contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. É Deus que abre as portas. É Deus quem chama, né? Cada crente para um determinado trabalho, né? E quando Deus chama, Ele capacita, Ele usa a pessoa para levar a palavra de salvação. É Ele que usa, é Ele que capacita a todos, né? Chama e Ele prepara a pessoa. É Ele que escolhe o trabalhador para a sua obra. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia aos outros países. É Deus que chamou Paulo, né? É Deus que levantou e fez dele um missionário. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentado por cada cristão e igualmente anunciado aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia a sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Ele fazia a obra do Senhor. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional.
A verdade é que sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do evangelho. Seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo a outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam as suas habilidades profissionais, né, com a obra missionária. O campo é grande e tem trabalho para todos. É Deus que chama cada um para um trabalho específico. O que Ele colocou na minha mão, o que Ele colocou na sua mão, nós temos que zelar e fazer da melhor forma que a gente puder, né? Fazer com amor, com zelo. E tudo que nós fazermos em prol do crescimento da obra, Deus, Ele vai recompensar cada um. Tudo que a gente fizer. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra. Chegamos à nossa conclusão. Deus, Ele está chamando cada vez mais trabalhadores para a sua obra. Especialmente para levar a palavra aos povos que ainda não foram alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulado. Então, nem todos que sentem atraídos por missão, né, não estão qualificados para tal tarefa. Muitas vezes, muitos sentem atração por missões, mas não têm a chamada de Deus para sair para outra terra, né? Para trabalhar como missionário, levar a palavra de Deus. Estão atraídos por missão, mas o trabalho é perto deles mesmo, perto da casa, na mesma cidade. É trabalhar no trabalho material, é dentro da igreja, né? É discipular, é levar a palavra, pregar, né? É sair visitando. Então, todos têm um trabalho na mão para fazer, né? E todo trabalho é missionário. É missão que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque a obra do Senhor precisa de missionários que vão ao campo, né? Levar o evangelho a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas também a obra de Deus precisa dos pastores que ficam tomando conta do rebanho, e os pastores também precisam dos auxiliares para ajudar a cuidar daquele rebanho, né? Então, uns são chamados para professor, outros é chamado para pregar, outros para louvar, outros para ensinar, outros para discipular. Então, cada um tem sua chamada, né? O que Deus quer é que a gente faça da melhor maneira o trabalho que Ele colocou em cada mão, né? E vamos assim fazendo missões, né? Uns levam a palavra lá fora e outros
vão pregando aqui mesmo, né? Prega para os vizinhos, prega no trabalho, na escola. O importante é que nós estamos fazendo missão, né? Desempenhando bem o papel, a obra, o trabalho que Deus deixou em nossas mãos. Que o Senhor continue abençoando a minha família, abençoando a sua, e que a cada dia nós possamos sentir mais interesse, mais atraídos por missões, mais amor, mais a atração, né, por essas pessoas que precisam aceitar Jesus, né? Essas pessoas que estão no mundo, estão no pecado, né? Que o nosso coração transborde de amor e de esperança, que essas pessoas venham a se render. Essas pessoas precisam que a igreja vá até elas. Então, fica com Jesus e que Deus possa te abençoar muito. Amém.